dia do Auto Esporte de hoje é na estrada com um dos carros de produção mais rápidos do mundo. Outra coisa que ajuda no desempenho desse carro é o chassi, que é feito para competição. Nas viagens, cuide bem do corpo. Alimentos gordurosos não são legais para quem vai dirigir. Alô? Então personalize. Como é uma roda pequena, uma roda original, a gente está optando por um grafite. Nossa senhora, tá tudo mofado, bem mofado. Esses carros ficaram na enchente. E na oficina... Então, na subida, engata a primeira e ele não ia. E passava a segunda e ele começava a perder a força. E a terceira e assim vai. A Eveline fez o diagnóstico. Problema na embreagem. Mandou trocar na oficina, achou que estava tudo bem. Pois é, só achou. E a embreagem já tá lá embaixo, o pedal, ela não sobe. Aí eu dou meio que um jeito aqui de subir o pedal para passar a marcha de novo. Depois da troca precipitada da embreagem, hora de descobrir o real problema do carro. Luz, câmera, ação. E vaza o fluido, o mesmo do fluido de freio. Fluido de freio? Por essa, a Eveline não esperava. Na realidade, o problema está no cilindro que atua a embreagem. Melhor explicar. Primeiro é que a maioria dos carros usa hoje a embreagem hidráulica, e não o antigo cabo da embreagem. Por isso, o pedal fica mais macio e o cilindro da embreagem é, na verdade, um pistão. Agora que você pisa na embreagem, esse carro, ele empurra o óleo para dentro do atuador, fazendo com que a embreagem funcione. E a embreagem hidráulica se abastece do mesmo reservatório onde vai o fluido de freio. Aqui é o máximo, a linha do mínimo é aqui na emenda do reservatório. Quando começa a afundar, isso faz com que até uma lâmpada no painel se acenda, que é, na realidade, da altura do fluido de freio. Pode até ocasionar de você ficar até sem freio, de tanto que vai vazar esse óleo do reservatório. O local do serviço não é dos mais fáceis. Perto do servo-freio e da caixa de direção, do lado do motorista. O custo para a Eveline foi de R$ 150. Necessariamente, às vezes, a troca do cilindro de embreagem, às vezes precisa fazer a troca da embreagem também, por conta do peso que fica no sistema. Então, começa a ter o desgaste do platô, do disco, começa a forçar o sistema hidráulico. Problema resolvido e uma lição. Parecia defeito na embreagem. Só parecia. Você imaginava que pudesse ter alguma relação do freio com a embreagem? Não imaginava. Pé na estrada, mas fique de olho aí, porque quando bater 3 horas de viagem, melhor parar. É que o teu corpo já não te deixa ser o mesmo motorista de horas atrás. Nem estamos falando de cansaço cerebral, mas de fadiga mesmo. Alguns órgãos do nosso corpo não aguentam muito tempo na direção. Que é como se nós fizéssemos dentro de uma academia, por exemplo, 300 movimentos de um mesmo músculo. Então, involuntariamente, esse músculo entra numa fase de cãibra. Então, os órgãos que a gente usa para dirigir, por estarem sendo recrutados com uma grande frequência, eles acabam entrando num processo de fadiga. Um dos órgãos que primeiro apresentam sinais de desgaste são os olhos, que vão perdendo a visão periférica. A gente tem carros que passam e mudam de faixa, motociclistas, caminhões. E com a nossa visão afetada, nosso tempo de reação com tudo isso fica bem mais demorado. A medicina fala em visão embaçada e diplopia, que é quando o motorista pode começar a distorcer o que vê. 2 faixas, 2 carros na frente, além do surgimento de um zumbidinho no ouvido, que é pior para quem dirige veículos mais barulhentos. Essa pessoa acaba entrando em sinais de desgaste muito mais rápido do que aquele condutor de passeio. Olha o barulho que a gente estava falando do caminhão. É aquele barulho ensurdecedor. Este barulho pode causar uma série de transtornos, perda de atenção e até mesmo ele vai ficar um pouquinho surdo, né, depois que ele parar de trabalhar. Vamos combinar então? Para cada 3 horas de direção contínua, tem que parar pelo menos por 20 minutos. É super indicado alongar os músculos e fazer como o Jader, que descansa caminhando pelo estacionamento. Ah, e sempre ir ao banheiro. Quem que fica judiado
o rim. E não só o rim. Eu tô com a minha bexiga cheia, o senhor tá com a sua vazia. O meu risco é maior de um acidente. Sim, numa colisão, numa frenagem brusca, o cinto transverso estará sobre essa região. Comprimindo a bexiga. Se estiver cheia, Essa bexiga pode esvaziar ou explodir. Então, pra gente ter um exemplo aqui, ó. Na cheia, o cinto vai fazer assim. Se eu tivesse com a bexiga vazia, o impacto ia ser bem menor. Bem menor. e sabe aquela história de pegar leve no almoço se for pra estrada? Não é papo não. A medicina diz que faz todo sentido. Sabe o que é? Alimentos gordurosos não são legais para quem vai dirigir, porque o nosso estômago precisa produzir mais ácido clorídrico para poder fazer a digestão. Isso traz sonolência. Além de tudo isso, o ato de dirigir acaba liberando adrenalina para o nosso organismo. Um neurotransmissor capaz de alterar a pressão arterial e elevar a frequência cardíaca. Por isso, a pausa na viagem é essencial. Principalmente se ela já for hipertensa, principalmente se ela tiver algum problema no coração, para checar a pressão arterial, frequência cardíaca, que durante esse trajeto prolongado acaba se alterando. Atenção especial também para o sistema circulatório. Carro automático hoje, uma perna está menos em atividade A perna ainda. esquerda, praticamente, ela fica de férias. O risco é de desenvolver uma trombose. O trombo é um coágulo sanguíneo que pode se deslocar pelas veias. Se chegar ao pulmão, a situação é grave. Dirigir é um ato muito mais complexo. A gente passa a ter alterações importantes em alguns órgãos também vitais do nosso corpo a partir de 3 horas de uma direção contínua. 20 minutos são suficientes para os órgãos que sofreram alterações se recuperarem e voltarem para uma direção segura. Daqui a pouco, o Auto Esporte mostra o GT3 RS. Esse bilhete aqui custa 25 € e vale por uma volta. Personalização como forma de consertar as rodas raladas. Aqui, eu não sei como conseguiram raspar até o meio da roda. O painel inteiro coberto de lama, mofado, bem mofado. Efeitos da enchente. Calibrador descalibrado. Seu pneu vai ficar com 1 libra a menos. Tá vendo aquela placa ali? Quase, né? Bom, ela disse que essa é uma área sujeita a alagamento. E com um monte de folha na frente que o proprietário do carro não viu. E o prejuízo foi grande. Nossa Senhora! Ai, o cheiro é horrível. Tá tudo mofado, bem mofado. Esses bancos, impossível. O painel inteiro coberto de lama, papel, tudo que tinha dentro do carro tá revirado. As oficinas estão cheias de carros com problemas causados pelas chuvas de abril. E os pátios de leilões também. O número de sinistros das seguradoras aumentou em quase 30% em relação ao primeiro quadrimestre de 2017. Primeiramente, é bom esclarecer que todo veículo tem reparação. Todo. O que realmente tem que ser avaliado é o custo-benefício dessa reparação. O motorista que não percebeu a placa da região de alagamento viu a água passar o painel. Isso significa danos a todos os componentes eletrônicos. Esse carro aqui, provavelmente no mercado, ele deve estar valendo em torno de 14, 15 mil reais. Se você somar os preços dos módulos, esse módulo de injeção 3 mil. Já é super caro e super alto. Aí você pega aqui, por exemplo, mais módulo de airbag, módulo do câmbio e o painel digital, chega próximo do valor do carro. Mais mão de obra, limpeza. Limpeza. Então, quer dizer, e fora o que ainda pode surgir. 1, 2, 3, 4. Toda vez que uma perda parcial representa 75% do valor de mercado do veículo, você é obrigado a decretar uma perda total. Num caso como esse, apesar de ter uma sinalização de placas, você teria cobertura securitária, porque você, obviamente, pode não ser um morador daquela região, pode não ter se atentado que está sinalizado aquela via, com alguma pressa, alguma reunião emergencial, enfim.
Então, mesmo nessas situações, as seguradoras, dentro desse pacote, que é o mais completo, dariam cobertura para o segurado. Só fica sem cobertura se a seguradora entender que o motorista tentou forçar a barra e passar numa região alagada. Aqui já é um veículo com valor agregado, é um carro que é de tabela beira os R$150 mil, então o cliente obviamente optou em fazer a recuperação do veículo. O orçamento era de R$15 mil. Após a desmontagem, novos problemas surgiram e o valor deve dobrar. Agora, se o veredito for perda total, o caminho para esse veículo é o leilão. Veículo de enchente, senhoras e senhores. Ó, o leilão já começou, né? Mas dá para perceber que o auditório tá bem vazio, isso porque dá para acompanhar tudo através também da internet. No sistema deles tem informações de todos os carros, informação importante, hein? Veículo sinistro de enchente e esse aqui, lance de R$10 mil. E vendeu, hein? 10.500. Aqui ele chega no final da história e vai para a batida matando. E o comprador desse carro? Ele vem para cá, olha o carro, às vezes não consegue observar dentro. A gente aconselha que ele vá e venha com um profissional desse ramo, porque eles vão passar um equipamento e o equipamento vai detectar qualquer impureza, qualquer fato que venha ocasionar queda de motor, etc, etc. É visível que esse carro aqui passou por uma enchente e olhando a vareta do óleo, dá para ver que entrou água aqui e isso é um péssimo sinal. É o nível máximo. A parte elétrica também fica comprometida. Quando a água chega só na porta, é o nível médio. Tem que trocar lubrificantes e revisar os módulos eletrônicos. No nível mínimo, a água só até o assoalho. Aí, desmonta-se a parte atingida, troca-se feltros e uma boa higienização resolve. Ele vale a pena porque sai muito mais em conta do que, por exemplo, um carro batido? Acaba sendo uma caixinha de surpresa. Mas pode até chegar ao fato dele conseguir ligar o carro e sair com o carro daqui andando. Se comprar no leilão, já sabe, a revisão é minuciosa. Só seguir o exemplo de quem aposta no trabalho de recuperação das oficinas. Exatamente. Esse veículo o cliente adquiriu no leilão proveniente de alagamento. A água atingiu aproximadamente até a altura da maçaneta. Aí nós desmontamos, fizemos toda a higienização, troca dos módulos necessários, troca de painel. Dá pra entrar e dar uma voltinha com ele pra ver se tá tudo ok? Sem dúvida. Vamos lá? Vamos. Então vamos. O cheiro tá... Tá preparado pra próxima chuva. Preparadíssimo. Alô? A roda ficou toda marcada, então a gente vai pintar. Personalizar a roda é um bom investimento para quem precisa cuidar da manutenção. Essa semana eu dei a última ralada e falei, chega, agora eu preciso consertar. E aí você olha todas as rodas, tudo que eles podem fazer, aí você já começa a discutir se é fosco, se é brilhante, se é preto, se é grafite. Hoje a maioria dos carros esportivos a gente usa uma roda preto, muitas vezes no tom do carro, preto brilhante, né? Mas como é uma roda pequena, uma roda original, a gente está optando por um grafite para ficar um meio termo entre a cor original e o preto, porque o preto apagaria demais a roda do carro. No caso do Luiz Augusto, a escolha da roda segue outro caminho. O carro não tem quase nada de cromado, todos os acabamentos são preto. Então eu espero que o preto com preto converse bem. Antes de lixar, uma análise. Aqui, eu não sei como conseguiram raspar até o meio da roda. Aqui a gente já pode ver várias falhas na pintura original da roda. Antes de pensar na personalização, é importante checar se os ralados causaram algum problema estrutural nas rodas. Essa aqui encarou um buraco e o aro foi detonado muito próximo ao raio. Acabou trincando, sem chance de recuperação. Um reparo cosmético é aquele que você não precisa preencher com solda, não precisa remover a tinta toda e que você mantém a pintura original, repara pontualmente só onde está variado. O reparo completo dá mais trabalho. Nesse ponto aqui ela vai dar quase que 1 milímetro. Então a gente vai ter que preencher. Quando o avaria, no caso, o raspado, não chega a 1 milímetro e pouquinho, 1,2 milímetros, a própria diamantação remove esse excesso de material.
O preenchimento é feito com solda. Isso ajuda a preservar a espessura da roda. Já a diamantação é um processo de desgaste do metal. Depois vai aplicar um verniz por cima da diamantação, que é um verniz fumê com preto, né? Um verniz normal, transparente, porém com pigmentação preta, que vai fazer esse efeito escurecido. Dá um efeito de 2 tonalidades na roda, fica bem bacana. No caso do modelo compacto, embora a aparência seja péssima, o conserto é apenas estético e rápido. Aqui a gente já tem a roda desmontada, né? Já foi tirado o pneu da roda e a gente pode ver, ficou bem mais fácil para visualizar todo o estrago que foi feito na roda. Então agora vem o processo de lixamento, a gente vai remover toda a tinta, aí vai deixar essa superfície totalmente lisa para ficar impecável e depois vem preparação para pintura, tinta e verniz. A personalização estética dura entre 2 e 4 horas. Tudo depende do acabamento desejado. Depois, é só curtir. Faz parte da brincadeira. Aí o difícil é você não errar a mão, né? Porque é muito sutil você deixar alguma coisa que as pessoas olhem e falam tá de mau gosto. Então as pequenas coisas de bom gosto, legal. A personalização da roda pode ser feita com várias cores e acabamentos. Essa personalização é uma das que mais se vende. A segunda é o hiperprata, é uma técnica de pintura e que você imita mais o cromo com a tinta. O que mais próximo chega de uma cromação, né? E o terceiro são as cores puxadas para dourado, puxados aí para metais, vamos falar assim. Nesse caso aqui, a opção foi tirar o prata da roda, não ir para o preto total que usam hoje em dia. Normalmente os carros que usam roda preta são rodas enormes, porque o preto tira um pouco do tamanho. Então aqui a opção foi usar um meio termo. A gente usou um grafite, você fica com um degradê, né? Você tem o preto do pneu, da carroceria, e a roda fica escura, mas também não chega a sumir, não tá aquele pretão chapado, fechado como do carro, e também não tá aquele prata que destaca tanto, destoa da cor original do carro. Então já sabe, ralou a roda? Customizar pode ser uma alternativa cheia de personalidade. Daqui a pouco, um caçador de recordes. O conjunto empurra a traseira do carro para baixo, assim dando mais aderência nas curvas. Fique de olho no calibrador. Já pensou isso aqui dentro do seu pneu? Nem sempre o calibrador de pneus está regulado. Esse serviço é muito pouco usado, só alguns clientes que conhecem a máquina. Uma rápida revisão. E olha só. A primeira coisa a fazer é ajustar a pressão para 30, por exemplo. Quando o calibrador apitar, o valor de pressão deveria aqui dar 30. Deu 29,0. Uma libra a menos. Tem uma dica. Para você saber se o calibrador está aferido ou não, você não precisa chamar um técnico e nem ter equipamento sofisticado, não. É só você saber ler o que está aqui, ó. Percebe, ó, 30, aí ele pulou para 1. Isso significa que quando você calibrar, seu pneu vai ficar com 1 libra a menos. Em alguns calibradores, existe uma trava que evita uma desregulagem muito alta. Mas se houver alteração, já vale pedir um ajuste ao fabricante. Os equipamentos, eles têm uma duração longa, mas a gente recomenda que a cada 1, 2 anos se faça a referição dos calibradores. Outra manutenção básica. Por causa da pressão e da umidade do ar ambiente, o ar comprimido produz água. Então, olho no compressor. Na medida em que ele vai produzindo ar, ele vai também acumulando água. Então é muito importante que o posto, a oficina, a loja drene o compressor pelo menos uma vez por dia. E como é que ele faz isso? Através, ó, dessa válvula que está aqui. Dá uma olhada, ó. Nossa, tem muita água aqui dentro. Só 48 horas, ó, se eu abrir muito rápido, ó, olha a quantidade que sai ar e água junto. Já pensou isso aqui dentro do seu pneu? E calibrar é importante para o carro e para o seu bolso. Geralmente, quem não calibra o pneu
tem um pneu ali em torno de 25% abaixo do que é recomendado. O consumo de combustível para esses casos aumenta em torno de 6%. E aí você se pergunta, cara, tá, o que são 6%? Um tanque de 50 litros é como se você desperdiçasse 3 litros de combustível. Vamos falar em dinheiro? Se o combustível estiver custando R$ 4,50, é como se você estivesse desperdiçando, queimando, rasgando quase R$ 14. As estradas alemãs são verdadeiros tapetes. Essa nos leva até o circuito de Nürburgring. Ele é um dos principais palcos para quem gosta de automobilismo. Por isso, virou ponto turístico. E não é para tirar foto, não. É para andar no circuito. Esse bilhete aqui custa 25 euros e vale por uma volta. Agora eu tenho o passe e o carro certo para essa pista. Viemos com o Porsche GT3 RS. Nada mais, nada menos que o terceiro carro de produção mais rápido do mundo. São 520 cavalos no motor 4.0. Para rodar, 20 quilômetros emocionantes. Nürburgring é onde os fabricantes buscam recordes. São poucos os que baixam o tempo dos 7 minutos. E ela é estreita, então ela relembra umas pistas mais antigas. E aqui você precisa usar a zebra, apesar dela ser um pouco alta, mas é muito importante. Como a pista é longa, tem dias que o piloto enfrenta várias situações. Chuva num dos trechos, por exemplo. Fica bem mais dramático, por quê? A gente agora tem o spray das pessoas que vão na frente, a pista fica mais escorregadia, a gente não está com os pneus apropriados para chuva, né, pesada, a gente tem um pneu praticamente intermediário. Depois, asfalto seco ou com muitas folhas que chegam com o vento da floresta, que dão o apelido do circuito de Inferno Verde. Agora vem uma parte que se chama carrossel, a gente entra dentro da pista, olha só. O carro fica totalmente inclinado, você tem que acelerar nesse carrossel para sair dele. Acelerar não é problema com o GT3 RS. 0 a 100 por hora em 3,2 segundos. O modelo pode ser visto como uma espécie de despedida dos motores aspirados. Com as restrições de emissões de poluentes, a Porsche deve focar apenas em soluções com turbo. Ainda mais depois de estabelecer a meta de produzir somente carros híbridos a partir de 2025. Imaginar que esse carro ele foi mais rápido do que um tração 4x4, sendo que esse aqui é só tração traseira, é difícil de acreditar. Mas ele tem um equilíbrio muito grande. O chassi é o mesmo de corrida que eles utilizam, inclusive aqui no 24 Horas de Nürburgring, que nesse ano a Porsche foi vencedora. Quer dizer, eles sabem o que estão fazendo. Se sabe. Vem vidros mais leves, para-choques de poliuretano, vale tudo para deixar o carro leve. Olha só aqui a lateral da porta, o porta-objetos é uma rede. E olha essa maçaneta aqui. A fibra de carbono é o elemento que muda tudo. No freio, no capô. Esse banco concha aqui, ó, ele é inteiro de fibra de carbono, ele dá suporte, principalmente aqui na lateral. A segurança da gaiola, que é requisito obrigatório nas competições, já vem de fábrica. O GT3 RS é um carro para corrida, mas também homologado para as ruas. Esse conjunto traseiro aqui parece uma asa dupla, né? Olha só, tem curvatura aqui, na asa rígida também. O conjunto empurra a traseira do carro para baixo, assim dando mais aderência nas curvas. Na pista se percebe a maior rigidez da carroceria. Isso também garante mais aderência.
O GT3 RS tem máxima de 312 km por hora e o câmbio com dupla embreagem e 7 velocidades, que permite troca de marchas abaixo de 2.000 giros. A pista realmente ela assusta um pouco, principalmente com um carro como esse, que tem tanta potência e tanta aderência nas curvas. Uma sensação inacreditável aqui. Até um pouco suado. É isso. Bom domingo pra você. Tem mais no autoesporte.com. Tchau.